A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 16, versículo 1 ao 40. Paulo, Silas e Timóteo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, que tinha por nome Timóteo. Ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai que era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então esse Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, ele dava testemunho aos irmãos tanto de Listra como em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, já que dava bom testemunho, né? Então, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em números. Glória a Deus por isso. Então, nesse capítulo 16, no versículo 1 ao 5, fala de Paulo, Silas e Timóteo. Continuemos. Versículo 6, a visão de Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo ele não permitiu que isso acontecesse. E tendo passado por Mísia, eles desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão e que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve uma visão, a qual um homem da Macedônia lhe apresentou dizendo que era para ele passar por lá e ajudá-los. E logo depois dessa visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então, nessa visão de Paulo, ele concluiu que o Senhor estava chamando para que naquela cidade anunciasse o Evangelho também. Continuemos o versículo 11 em diante. A conversão de Lídia em Filipos. E, navegando de Troades, fomos correndo em caminho direto para Samodraça e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E eles estiveram ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, eles saíram fora das portas para a beira do rio, onde eles costumavam fazer orações. Então, eles assentavam, falavam às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, que tinha por nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia também a Deus, os ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizado, ela e sua casa rogou dizendo: se haves julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E constrangeram para que eles fizessem isso. Amém? Continuemos o versículo 16 em diante. Paulo e Silas são presos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando,
dava grande lucro aos seus senhores. E ele estava seguindo a Paulo e a nós, e clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, ele estava perturbado. Voltou-se e disse ao Espírito que estava naquela pessoa: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, daí prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, eles falaram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que não é nós lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram soltá-los com vara. E havendo-lhe dado muito açoite, lançaram na prisão e mandaram ao carcereiro que o guardasse com segurança Paulo e Silas, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Oh Deus! Continuemos o versículo 25 em diante. A conversão do carcereiro. Olha Deus fazendo a obra dentro do cárcere, depois da prisão de Paulo e Silas. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali orando e cantavam hinos a Deus. E os outros presos só escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, não só de Paulo e Silas, mas de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo aberto todas as portas da prisão, ele tirou a espada em desespero e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz quando viu aquilo, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos, todos nós estamos aqui, mesmo que as portas do cárcere estejam abertas. Nós estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essas foram as palavras do carcereiro. O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregava a palavra do Senhor e a todo que estava em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando a sua casa, lhe pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram os soldados, dizendo que era para soltar Paulo e Silas. E os carcereiros anunciaram a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo, ele replicou: não era bem assim. Paulo, ele disse: assoltaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo nós homens romanos,
nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venha eles mesmo e tire-nos para fora. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, estas palavras. E os magistrados, eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. E vindo-lhe, dirigiram súplicas. Então, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E Paulo e Silas, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e, depois disso tudo, partiram. Amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor meu Deus, grata somos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Deus Santo, Deus poderoso, que o Senhor venha nos encher cada dia mais e mais de entendimento, de sabedoria, para que a Tua palavra, ela venha nos libertar das garras dos inimigos, para que possamos a cada instante, mas estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Te pedimos, Pai amado, Pai querido, seja conosco em todo o tempo, cuida de nós e dos nossos familiares. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.